Você, quando começou, você já sabia muito desses termos? Você já Assim como... foi atrás, você foi aprendendo aos poucos? Não, cara, é como qualquer outra coisa. Agora eu tô, por exemplo, fazendo jiu-jitsu. Lá tem todos os termos. A guarda, a passagem, a raspagem, amassar. Tem algumas coisas que você pensa que você sabe, mas não sabe. E aí a pessoa vai falando e você vai perguntando. Mas por quê? O que acontece? As pessoas criam esses tipos de vocabulário para... São 3 pilares que sustentam todo 6 em 7. Lista, lançamento e produto. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco. Porque quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm no longo prazo. Porque o fato é o seguinte, a dor passa, mas o 6 em 7 fica. Seja muito bem-vindo ao podcast 6 em 7. Aqui nós discutimos as estratégias para você chegar no seu primeiro 6 em 7. Isso é 100 mil reais de faturamento em 7 dias consecutivos. Eu sou o Gui Cardoso. Eu sou o Érico Batista. Eu sou o Thiago Rocha. E o tema de hoje é Dicionário do 6 em 7. Esse é acho que tá sendo esperado por muitos aí. Muita gente pediu esse dicionário. Érico, não tô entendendo essa parada que você fala, então a gente resolveu começar a saga de começar a explicar a linguagem que a gente usa, os termos e tudo isso. Exato. E a gente vai falar alguns termos mais básicos, alguns mais intermediários e outros mais avançados também. Opa! Então vai ter para todos os gostos aí. E, Érico, eu quero começar perguntando o seguinte, qual que é a diferença entre marketing e marketing digital? Olha, é que o marketing digital é feito no mundo real. E o marketing... Não, basicamente, o marketing digital ele parece simples, né? E agora a gente está nesse projeto bem faixa branca mesmo. Né? Algumas pessoas vão achar que isso é muito faixa branca, outras pessoas vão achar que é muito faixa preta, mas a gente não vai falar não. Não vai distinguir não. O marketing é qualquer forma de expressão para você criar... Como é que eu vou dizer isso? Engraçado que eu nunca estudei isso. Vou falar isso meio que eu sei da rua. O que é marketing? Meu Deus, definir marketing. É a arte de você atrair... O cliente certo para o produto certo. Eu acho que já vender, né? É a arte de você fazer o cliente desejar seu produto. Talvez seja isso. Legal. E quando você fala de marketing digital... É a arte de você fazer o seu cliente desejar o seu produto quando você usa meios digitais. Porque eu posso fazer marketing falando para você. Eu posso fazer... Essa camisa que você está usando é o marketing de um evento. E não é definitivamente digital para mim aqui, sob a minha perspectiva. Mas a perspectiva de quem está olhando esse logo aqui, ela está vendo, opa, o que é o 678? Que evento é esse? Será que eu quero? Será que eu não quero? E aí ele já está sendo transmitido digitalmente. Então o marketing pode ser feito na camisa, pode ser feito no outdoor, pode ser feito verbalmente, através de rádio, né? Que não tem nada a ver com digital, a não sei que você esteja escutando do seu celular de uma maneira digital. Mas o marketing digital é todo marketing, a arte de você atrair, fazer com que as pessoas desejem seu produto de uma forma ou de outra, através de meios digitais. E você também fala muito de marketing de resposta direta, né? O que é o marketing de resposta direta? Nossa, a gente vai realmente ir para a base mesmo. Total. Existiam 2 escolas de marketing. Uma escola que era o marketing de resposta direta, isso é aquele marketing que mede, que mede exatamente a resposta dele. Uau! Que mede exatamente a resposta dele. O que quer dizer com isso? Imagina se eu faço uma campanha de marketing. Imagina que eu invisto mil reais naquela campanha de marketing. Qual vai ser o retorno exato daquela campanha de marketing? No marketing de resposta direta, ele necessita de quantificar exatamente. Como ele faz isso? Antigamente, quando ele foi criado em 1960, 1930, você colocava um nome, um número de telefone, por exemplo, único, só daquele anúncio. Então, se você pagasse, sei lá, R$1.000 para botar aquele anúncio no outdoor e falasse assim para a pessoa, se você quiser ligar, ligue nesse número. Logo, ele sabia exatamente as ligações que estavam vindo de qual anúncio. Logo, se aquelas ligações se tornassem venda, ele conseguiria medir o exato retorno de cada anúncio. E aí, qual que é o marketing que não é de resposta direta? Vamos contrastar. O branding, o marketing de marca, o marketing mais tradicional, é o marketing mais inventado e popularizado em 1960 na Madison Avenue,
Que é o marketing, por exemplo, quando a Coca-Cola bota o seu outdoor na Piccadilly Circus de Londres ou no Times Square de Nova York, e aí, eventualmente, a pessoa que passa lá vê Coca-Cola, dispara o gatilho mental da familiaridade, a gente já falou disso em um outro podcast, eventualmente ela vai comprar, mas o cara que investiu aquele X mil dólares ou reais nunca vai saber o retorno direto daquela ação. É possível de alucinar, tem uns caras que alucinam e tal, tem todas as matemáticas, mas a verdade é que ninguém nunca vai saber. Então, não tem como saber exatamente o retorno de marketing. Legal. E o branding? O que é o branding? Branding é uma tradução... Nossa, meu negócio quase caiu. O branding é uma tradução no sentido de criação de marca. Isso, o branding em português seria a criação de marca, até onde eu sei. De novo, não estudei nada disso não, isso tudo vem da rua mesmo, da minha percepção. E isso faz o seguinte, a gente tende a comprar das marcas que a gente conhece. Então, se você conhece a marca, vai lá, fala uma marca aí de pasta de dente. Colgate. Colgate. Aí, já você tende a querer comprar da Colgate porque você tem essa marca na sua cabeça. Marca de tênis, vamos lá. Marca é Nike. Nike, por exemplo. Algumas pessoas iam falar Puma, outras pessoas são mais da Nike. Inclusive, quando eu fui morar na Alemanha há um tempo, em 1999, eu fui morar na Alemanha e morei por 4 anos, mais ou menos. E aí, eu lembro de entrar num supermercado e ficar totalmente perdido, porque não tinha Colgate. Tinha outras marcas. Muito louco, né? Pelo menos no supermercado que eu estava comprando. E aí, eu não sabia quem que eu podia confiar, porque eu já sabia daquela marca Colgate, queria comprar Colgate, porque eu não queria ter que escolher de novo. Ter que testar de novo. Vai que era ruim e tal, aquela coisa toda. E pasta de dente dura, né? Então, marca é o ato de você fazer com que a pessoa confie naquela experiência que você vai dar. Existe uma marca, por exemplo, que a gente faz com a marca Érico Rocha. Algumas pessoas sabem o que esperar do Érico Rocha. Depois de tanto tempo, eles sabem, algumas pessoas conhecem o Érico Rocha e sabem do que esperar do Érico Rocha. Então, algumas pessoas confiam na marca Érico Rocha. Outra marca que eu tenho é a fórmula de lançamento. Também já conhecida. Algumas pessoas já conhecem, outras pessoas não, mas quem conhece sabe, e sabe do que esperar da fórmula de lançamento. E entre isso tem trocentas outras marcas. Você está usando um Apple Watch. As chances são que, se você é como eu, tendo a comprar os produtos da Apple. Exato. Porque eu já confio na marca. Então ele lança um outro iPhone, eu não penso se eu quero o outro iPhone, eu simplesmente compro. Porque eu confio na experiência passada e na marca. Então, às vezes, você faz um marketing para que as pessoas fiquem presentes para sua marca e desejem ela, dependendo daquilo que ela representa para eles, né? A Apple representa para mim alguma coisa fácil de usar. Para muitos designers, no começo era pensar diferente. O cara pensava diferente, o cara que era designer usava Apple, por exemplo. Talvez. Então a marca, ela traduz o que ela representa para mim. E para diferentes pessoas representa diferentes coisas. Para mim, representa uma coisa que não dá pau. E para mim, no tempo de Windows, dava muito pau. Então quando eu mudei para Apple, foi uma mudança difícil, porque eu tive que reaprender a usar o computador. Mas, então para mim, a Apple representa fácil de usar e funciona. E, Érico, a gente fala muito naturalmente assim sobre copywriting. Uau! O que é copy? Total, meu Deus, vai ser a sabatina do Érico Rocha. Inclusive, eu tenho mais conforto de falar sobre copy do que marca. Uma marca é uma coisa que eu pratico muito pouco. Eu até tenho, cada vez pratico mais, mas é uma coisa que eu não sou mais especialista de marca, não. Se você quiser saber alguma coisa sobre marca, talvez você não tenha que escutar o Érico Rocha. Mas copy é uma parada muito louca. É uma palavra que existe, copy, copywriting, do sentido de não dos direitos autorais, né, que é copywriting com R no final, não, mas copywriting de escrever com W. Se eu pedir, posso até pedir pra galera colocar na tela a diferença de copywriting com R e copywriting com W. É o ato de você escrever alguma coisa, comunicar ou escrever alguma coisa que leva a pessoa à ação. Não tem nada a ver com copiar, né? Não tem nada a ver com copiar. Às vezes parece, né? Você fala copy, parece que é copiar. Não, falso... Tem cognato. Um nome. Cognato. Mas, não tem nada a ver. Então, o ato de você escrever alguma coisa para levar a pessoa para uma ação. Às vezes a ação é comprar, às vezes a ação é ligar, mas tem a ver com uma ação. A copy tem sempre a ver com uma ação. Então, o ato de você persuadir de forma escrita, falada, ou em linguagem, alguém escreve aquele script ou não, para você persuadir a pessoa de fazer alguma coisa, tomar uma ação.
É diferente de um texto jornalístico, né? Que ele quer expressar os dois lados, de Total. maneira imparcial. Exatamente, não quer vender. A copy vende o clique, vende a ação, vende o telefonema. Intenção de convencer, né? A intenção de convencer. E às vezes a gente chama copywriting de copy. Escrevi a copy do lançamento. Quer dizer, escrevi o script de lançamento que vai eventualmente fazer com que algumas pessoas comprem. Exato. Escrevi a copy do anúncio. Como é que tá a copy? Alguém escreveu a copy do anúncio? Olha, beleza. É um texto, ou se for texto, ou se for uma imagem, é uma imagem que vai convencer a pessoa de clicar. Escrevi a copy do e-mail. Opa, é um e-mail que vai trazer. Escrevi a copy da minha mensagem no Telegram. E uma fonte espetacular de copy é o Desconstruindo, aproveitar que o Ney tá aqui, né, cara? Que lá o que acontece lá? Lá, quando a gente vai fazer... Uma das coisas que acontece é quando a gente vai escrever copy, eu e a minha equipe das pessoas que escrevem copy, né? Que eu, às vezes, estou recitando copy, às vezes eu estou treinando, às vezes eu estou incitando elas também, vim com ideias de copy também. E o Onei, ele documenta esse processo. E aí ele publica. Então, tem vários e-mails de eu conversando com as minhas copywriters. E o bom e o ruim, né? Às vezes o que dá certo e o que dá errado. A parte do Desconstruindo é mostrar o bastidor da criação desses processos. E quando a gente fala que a copy tá boa, a copy tá ruim, quer dizer o quê? Quer dizer que eu tenho a intenção, que eu acho que ela vai persuadir ou não vai persuadir uma certa grande ou uma porcentagem. Não tem nem a ver com a gramática, né? Não tem nem a ver com a gramática, ainda mais comigo, que sou ruim de gramática, né? Inclusive, às vezes, errar a gramática é bom pra copy. É mesmo? Fala mais. Te torna mais vulnerável. Mais similar, talvez. Mais similar. Entendi. Dependendo do público, né? Se for um público de intelectuais, não, né? Putz, eu tenho uma história interessante disso. Ô Gui, faz o seguinte, conta uma história interessante sobre isso. Cara, eles estavam testando... existe um golpe na internet que eles mandam um e-mail pra você dizendo que você ganhou na loteria e tal, só que para você ganhar esse dinheiro você tem que transferir uma conta lá na Nigéria, um negócio muito louco, assim. E aí, no experimento que eles fizeram, eles testaram fazer o texto sem erros gramaticais, de uma maneira que você fala, puta, é uma pessoa normal, uma pessoa... Enfim, como o Érico. Comum, sem muitos erros gramaticais, né? E outros fazendo de uma maneira muito bizarra. Tipo, que qualquer pessoa, tipo a gente, vai olhar e vai falar, cara, não é possível que alguém caia nesse golpe com o cara escrevendo desse jeito aí. Desse jeito errado. O que é bizarro? Errado, tipo, com uma maneira muito informal, cheio de gíria, que se fosse um órgão oficial, nunca ia escrever daquele jeito. Certo. Né? E o que acontecia nesse golpe? Era um teste? Era um teste que eles fizeram, mas existe esse golpe mesmo. Eu tô ligado. É real. E aí o que acontecia? Quando escreviam de uma maneira mais formal, mais pessoas caíam no golpe. Só que mais pessoas iam atrás, tendia a ser pessoas mais inteligentes, com mais acesso à informação, e elas iam atrás de querer recuperar o dinheiro delas, de qualquer jeito. E quando eles escreviam de uma maneira cheia de gírias, tudo errado, caíam pessoas que eram mais simples e que as pessoas perdiam e só que elas não iam correr atrás. Total, então, gatilho mental, similaridade, Olha né? que louco. Olha velho. só. Eu lembrei disso, achei curioso. E você sabe qual que é a galera que mais fica chateada com os erros de português? Que são naturais, não são forçados, não. Adivinha quem é? Quem é mais professor ou não? Não, adivinha qual a categoria de pessoas que mais curte português? Curte ou tem que curtir? Como assim? Professor de português? Quem é, Onei? Quem é os caras que mais fica pirado com português? Mais puto? Qual que é as criaturas? Os concurseiros. Concurseiro é uma arte da nossa vida que as pessoas que prestam concurso são obrigadas a estudar muito português. Então eles ficam muito bons de português. Afinal, o estudo gera... Poucas pessoas têm tanta motivação para estudar português quanto os concurseiros, né? Porque, enfim, é uma matéria muito interessante. A gente vai fazer um episódio soletrando com o Érico Rocha. Vai ser interessantíssimo. Ao vivo, né? Mas vamos lá. Nicho, Érico Rocha. O que é nicho? Nicho é uma palavra que a gente usa para definir uma fatia de mercado. Determinado. Então, por exemplo, um nicho de mercado é investimento. Né? É um nicho que algumas pessoas ensinar sobre investimentos, por exemplo. Ensinar sobre investimento ou até você vender investimento. Você está vendendo um nicho de mercado. Você está atuando naquela fatia de mercado. Então, nicho. Em inglês, niche. Eu não sei nem se existe a palavra nicho em português. Ou se é uma tradução barata.
Barata no sentido, aquela tradução tipo Aham, webinária, a que é traduzir a portuguesada, né? portuguesada. Mas nicho, então, então um cara do marketing digital vai virar assim, qual que é o seu nicho? Aí a pessoa vai falar, fotografia, Saúde. saúde. E aí a gente fala, mas em que subnicho? Subnicho, essa seria a segunda Que é uma parte do nicho. Ah, beleza. Investimento, investimento em imóveis. Mas que subnicho do subnicho? Ah, investimento em imóveis na planta. Ah, mas que subnicho? Só imóveis na... Daí vai, imóveis na planta de alto padrão. E aí, ou de baixo padrão, ou de médio padrão. Saquei. Então são nichos e subnichos. Legal. E um expert? O que é um expert? Expert é claro, diz a palavra alguém que sabe mais que você sobre um determinado assunto. É especialista, É um né? especialista. Mas geralmente a gente chama a pessoa que está oferecendo o produto, né? Que é a pessoa que está ensinando ali como expert. Né? Como expert, né? Exatamente. O cara que sabe, a autoridade no assunto e tal. Por vezes a gente chama de real deal. Seria a mesma coisa? O expert? Não, tem experts que são experts e não são real deals, né? Ah, Real deal, o cara é legítimo. Então, por exemplo, no marketing digital, quando uma pessoa estuda muito sobre a coisa, mas nunca produziu resultado, dá um exemplo. O cara estuda muito sobre investimento, mas ele em si nunca... Não abriu a carteira dele, não chegou à liberdade financeira, talvez. Não chegou à liberdade financeira. Então, como é que a gente sabe que ele é o real deal? Ou se ele é simplesmente uma pessoa que sabe sobre aquilo. Então, o real deal é aquele cara que, se ele é treinador de cães, e ele ensina sobre treinador de cães, você bota um cachorro na frente dele, em 5 minutos o cachorro tá limpando a patinha para entrar na sala. Então, ele é o real deal, ele é o cara que realmente no campo de batalha gera resultado. Tem cicatriz ali. Cicatriz, então ele é um cara que não só sabe ensinar bem a coisa, mas ele é a coisa. Então, você joga ele no campo de batalha, ele gera resultado mesmo. Indiscutivelmente. Então, o real deal da alta performance é extremamente produtivo. Da performance produtiva, por exemplo. O cara faz muito mais do que uma pessoa normal. Aí tem um cara que não é o real deal, que é um expert, leu 5 livros de alta performance, não necessariamente ele é o real deal. Como a gente já falou do Ben Bergeron, né? Que ele é o real deal da alta performance, porque ele treina os caras e que são campeões, né? Do são CrossFit, campeões. Games, então ele sabe como forjar um campeão. Tem até um exemplo do podcast dele que é Desenvolvendo um Campeão. E, eu conheço várias pessoas que são especialistas em desenvolver o campeão, mas não desenvolvem um campeão de verdade, que vai lá no CrossFit Games, no caso, e ganha um campeonato mundial. Ele faz isso repetidas vezes. Então ele é o real deal, na minha opinião. Outras pessoas podem achar que não. Mas na minha opinião, ele no campo de batalha, ele não só fala sobre desenvolver campeões, ele desenvolve campeões. Boa. Testados não subjetivamente. Boa. Tem outra palavra que a gente fala muito e que até a Mari daqui do Fórum de Lançamento falou, que sempre aparece, que é blowback, que a galera não entende o que é, e tem algum vídeo do Fórmula, você falando blowback, a galera sempre pergunta. Blowback é um blow, de explodir, back, em cima de você. É quando você aperta um gatilho e acontece uma explosão em você. Então, blow... Tipo um tiro pela culatra. Um tiro pela culatra. É um efeito negativo, definitivamente negativo, de uma ação que você tomou. Então vamos supor que você abaixou o preço do seu produto. Achando que ia vender o dobro. Achando que ia vender o dobro, só que deu blowback. O que significa? Alguns clientes anteriores ficaram extremamente chateados por você estar vendendo mais barato para os clientes. Então, de repente, aquilo pode ser considerado como blowback. Saquei, legal. Clássico, eu não sabia dessa não. Muita gente pergunta isso aí. O que é uma demanda reprimida, Érico? Classicamente, quando você vai entrar no mercado, existe sempre umas pessoas que tendem, vamos dizer assim, gostam tanto de você que tendem a comprar o seu produto, não importa o quê. Então, vamos supor que você está publicando na área de investimento. Você nunca vendeu nada. Porque você está publicando, tem gente que já gosta de você. E aí essas pessoas e como você nunca vendeu, você nunca colheu, aquelas pessoas vão se acumulando. E quando você faz um primeiro lançamento, ele tende a ser muito bom. Porque você tem essa demanda que queria o seu produto e estava reprimida por anos porque você nunca lançou. Tem alguns exemplos, né? Gustavo Cerbasi, Augusto Cury, né? Eu não sei, tem mesmo? Sim. Ótimo. Eles ficaram produzindo livros de 10 reais, de 20 reais por 20 anos. E aí, quando lançam um produto, eles vão ter essa base de fãs que nunca foram providas com um produto mais eficaz. Só que aí depois ele tende a normalizar. Isso é, você já não está contando com aquela demanda que
tá reprimida. E aí o que vai definir se os seus lançamentos vão crescer ou não é a sua capacidade de jogar ar na base. Aí a gente pode falar base, né? O que é base? Mas é a capacidade de adubar, de renovar a base. O que é base, Érico? Não era uma coisa que tava, acabei usando, né? A base são aquelas pessoas que têm consciência sobre você. A base são as pessoas que têm consciência sobre você, né? O que é consciência? Sabe quem vocês são, sabe aquilo que você oferece. Isso tende a ser a base. No caso, um exemplo de subconjunto da base, as pessoas que assistem os meus vídeos pertencem à minha base. Porque se ela assiste os meus vídeos, não tem como ela não saber quem eu sou, que tipo de produto eu ofereço. Outra pessoa da minha base é as pessoas que assinam a minha lista. Pode nunca ter visto um vídeo meu, mas ele assinou minha newsletter, então ele faz parte da minha base. Né? Pessoas que... E aí os seus seguidores também podem e fazem parte da sua base. E aí tem a base mais quente e a base mais fria. Depende de quando ele assistiu. Então, uma pessoa que está assistindo esse vídeo agora, ele é uma base mais quente do que uma pessoa que faz 10 anos que não me assiste. Então, aí tem a base mais fria. Mas, enfim. Uma pessoa que não sabe quem é, aí a gente chama isso de frio. Um público frio, né? Público frio. Público frio é aquela pessoa que não sabe quem eu sou e, às vezes, eu vou impactar ele com o anúncio. Então, vamos supor que aqui tem alguém aqui na rua que não sabe quem eu sou e ele vai estar na internet e viu um anúncio meu. Então, esse é um público frio. Então, eu estou anunciando para um público frio. Por que a base é importante? É porque os anúncios tendem a ser muito melhores e mais baratos para a base, porque as pessoas tendem a reagir. Se a pessoa me conhece, é mais fácil dela reagir a um anúncio de um convite meu ou de um produto meu do que um público frio. Qual que é o problema? Existe mais público frio no mundo do que base. E você primeiro tem que anunciar para públicos frios para que eventualmente se tornem base, parte da base. Alguns marqueteiros, né, alguns profissionais de marketing não constroem base, eles só estão ali anunciando para público frio, porque construir base dá trabalho, igual a gente está tendo agora, de dar relacionamento, fazer conteúdo gratuito, aquela coisa toda, para construir base. Mas, eventualmente, no longo prazo, a gente ganha o jogo no sentido de construir cada vez mais um público de pessoas que conhecem a gente. E porque a gente tem uma base muito grande, começando lá em 2017, a construir a nossa base. Em 2017 foi onde a gente intencionalmente, o Érico Rocha, Ignição Digital, Fórmula, começou mais intencionalmente a construir a base com mídias sociais. É por isso que a gente tem os números que a gente tem hoje. Então, porque a gente tem a base, é mais fácil da gente progredir. Então, a base não se constrói da noite por dia, mas uma vez construída e mantida e renovada, você tende a ter melhores resultados. Por quê? Você constrói sua marca. Olha aí. A base constrói a marca, que é o branding. Que é o que o Érico não fazia antes de 2017. E agora faz. Faz intencionalmente. Excelente. Ó, continuando então, Érico. E-mail marketing. O que é e-mail marketing? É o ato de você usar o e-mail para fazer as pessoas desejarem seu produto. Então, esse é o e-mail marketing. E aí, nos primórdios, ele começou com spam mesmo. Alguém comprava a lista, capturava esses e-mails sem a sua permissão, não, e ficava jogando oferta para você. Né? Lá nos primórdios, Viagra foi muito vendido através do e-mail marketing. Então, esse é um e-mail marketing sem permissão. Então, a pessoa captura, tipo você tá numa balada, conhece o dono da boate, vamos supor que na hora de cadastrar lá para pegar o cartão, o cara teve que cadastrar o telefone, não sei se você já viu, às vezes eles pedem o telefone, caso você perca o negócio. E aí vamos supor que uma pessoa mal intencionada pega todos os telefones, ou pega o dono, passa os telefones e a pessoa, vou arrumar um namorado, vou mandar uma mensagem para todas as mulheres daqui. Eventualmente, não funciona porque, já pensou, você recebe uma mensagem de alguém que você não conhece, que você não tem permissão? Na maioria das vezes é ruim. Contudo, quando você aplica isso em milhões, tem sempre uma louca que curte. Então, nos grandes números, no e-mail marketing, como não custava nada mandar um e-mail e você tinha acesso a essa informação aos montes, foi surgindo. E aí começa o spam, que é o ato de você mandar
mensagens por e-mail sem a permissão, sem a pessoa ter pedido, sem a pessoa ter dado o telefone. Não tem nada de errado se a menina tá na balada, te dá o número de telefone e você liga pra ela. Aí não tem nada de errado. O ruim é quando você pega o número de telefone dela sem ela saber e liga pra ela. Aí é bem... Só que o e-mail marketing, então, tem um e-mail marketing não permissivo, que esse é negativo, e tem um e-mail marketing permissivo. De Então, relacionamento. de relacionamento. Você entrou num lugar e falou assim, olha, você quer receber mais informação sobre isso? Ah, eu quero. Então, digita o e-mail aqui que eu mando mais informação para você. A pessoa está dando permissão. E é o que eu considero. Então, esse é o e-mail marketing do bem. Tem o e-mail marketing do mal, tem o e-mail marketing do bem. Então, eu acho que e-mail marketing é tipo faca. Dá para usar para o mal e dá para usar para o bem. E aí tem ferramentas de e-mail marketing, né? Total. Você falou aí lista, e a gente vê você falar muito lista, todo mundo fala do marketing digital, e o que é uma lista? Naquilo que eu ensino, lista é a construção de uma maneira direta de contato, tem que ser direta, de contato, onde a pessoa te deu a permissão para enviar mensagens. Então, existe uma lista de e-mails. O que é uma lista de e-mails? Ou lista, a gente chama de lista, mas abrevia, geralmente a lista é uma lista de e-mails. Lista de e-mails é um conjunto de e-mails cuja pessoa, dona do e-mail, ela mesma entrou lá na caixinha do e-mail e digitou o e-mail para receber acesso àquilo que você quer dar para ela. Por exemplo, um evento. Beleza, construí uma lista de e-mails através do evento. Ela foi lá e ela queria informação sobre o evento, então você tem que mandar o ticket lá. Então, a lista, e na lista pressupõe que você não tem um intermediador. Vou dar um exemplo. Os seguidores do YouTube não é uma lista. Érico, não é, porque quando eu publico um vídeo e esse vídeo chegar aos meus seguidores, tem o YouTube, o algoritmo do YouTube, que ele vai para uma porcentagem pequena, porque é assim que o negócio dele funciona. Então, os seguidores do YouTube não é lista, os seguidores do Instagram não é uma lista, o e-mail é uma lista. Aí a gente entra em algumas coisas, tem pessoas que chamam de lista de números de WhatsApp. Pode ser uma lista, já está numa gray area, né? Numa área cinza, não é numa área preto e branco. Porque no WhatsApp, sim, você tem um contato direto, mas ainda assim o WhatsApp é uma empresa privada que diz se você pode mandar e-mail, mensagem ou não para a pessoa. Então, dependendo, se você está mandando uma mensagem para muitas pessoas, ele pode bloquear. Várias pessoas têm esses seus números de WhatsApp, porque está enviando mensagem para... Imagina que 1000 pessoas mandaram essa... Deram essa permissão para você enviar o contato de uma masterclass. Não quer dizer que você vai conseguir, a não ser que você envie 1 a 1. E daí surgiram as ferramentas de e-mail, que é a primeira coisa. Ferramentas de e-mail são ferramentas programáticas que possibilitam você enviar mensagens para muitas pessoas ao mesmo tempo. Ou seja, né, eu acho que é bom ressaltar isso, principalmente para quem está mais faixa branca. Quando a gente manda e-mails para muita gente, a gente não vai lá no Gmail e coloca cada nome de e-mail. E eu acho que até teve caso. Até porque se a gente fizer isso, eventualmente o Gmail bloqueia a gente. Exato. Parece uma atitude estranha ao software. Porque ele tem sempre pessoas usando o Gmail pro mal. E o Gmail não quer isso. Como o Gmail é uma ferramenta que não apoia o broadcast, que não apoia outra palavra, que não apoia esse envio em massa, em grande número de mensagens, de uma mensagem para muitas pessoas, ele não é uma ferramenta para isso, ele é uma ferramenta para você mandar para sua galerinha. Então, quando você tenta mandar, ele, tem alguma coisa errada aqui sim, então ele te bloqueia. Então, surgiram as ferramentas e-mail, MailChimp, ClickSend e por aí vai, que são especializadas como programas para você poder enviar uma mensagem para muitas pessoas. De forma muito mais fácil, né? Do que se você digitar todos os e-mails. Totalmente, de forma mais fácil. E aí, dentro dessas ferramentas, né, que tem a palavra broadcast, que é o ato de eu mandar uma mensagem para 1 milhão de pessoas, uma mensagem para 1 milhão de pessoas. Aí tem uma outra parada que é o autoresponder, o fato de você criar mecanismos de toda vez que acontecer um certo comportamento, uma mensagem ser enviada. Autoresponder, responder automático. Por exemplo, toda vez que alguém entra na minha lista, você pode mandar uma mensagem de bem-vindo automaticamente. São mensagens automáticas, ou autoresponder. A pessoa baixa um e-book, quando você baixa um e-book, algumas delas podem até, quando ela faz aniversário, mandar uma mensagem para ela automaticamente. Você falou entrar na lista, e aí para entrar na lista, em geral, a gente tem uma landing page, ou uma squeeze page, ou uma página de captura, né? Que é a mesma coisa, ou página de inscrição. Uma página de inscrição, né? Que é uma página cuja única intenção é
captar o e-mail, é inscrever, é capturar. Squeeze page, né? É o termo em inglês. Squeeze é de apertar, espremer. Basicamente começou com esses temas mais agressivos mesmo, mas squeeze, pô, vou espremer o e-mail do cara. Era ruim. Aí, página de captura. Capturar o e-mail. Também não gostava muito da ideia, mas é a mesma coisa. Porque parece que eu tô capturando o seu e-mail sem você querer. E aí, o que eu gosto mais é uma página de inscrição, onde você se inscreve. Tá certo. Mas, na verdade, cada um chama do jeito que quer. São essas páginas. Geralmente, ela tem bem notório e central um lugar para botar o e-mail, se for o caso do e-mail que você está capturando ou se inscrevendo, né, o dado, ou e-mail, telefone, e um botão para se inscrever. A grande diferença entre uma landing page ou uma página de inscrição, né, e um site é que no site você geralmente tem várias coisas para clicar e vários lugares para você ir. A página de inscrição não, só tem uma coisa, ou você sai dela ou você se inscreve. E ela tem foi outra coisa para você fazer. Total, ela foi criada através de teste, né? Descobriram-se que quando você usava esse layout onde você tinha só uma coisa para fazer, ele convertia mais. Olha aí, interessante. Porque senão a pessoa vai fuçar um monte de coisa. Né? E aí vem o negócio, o que é converter? É o ato de você transformar alguém em uma outra coisa. Converter, né? Quando você é um cara que não acredita em X, em Deus, né? Você é um ateu, aí de repente você se converte, agora você acredita. Então você era uma pessoa é outra. Uma página de inscrição quer transformar um visitante em um inscrito. Né? Em um lead, né? E aí a gente entra na outra, em um lead. O que é lead? É uma expressão que diz cliente em potencial. Cliente em potencial. Não quer dizer que ele comprou. Não é um comprador. Um cliente é aquele que comprou. Comprador. Um lead não comprou, mas demonstrou interesse através de dando seu contato. Clássico, você está na balada e aí você está conversando com a menina e quando você pede o telefone dela e ela te dá o telefone, quer dizer que você é namorado dela? Não quer dizer não. Mas ela virou um lead. Ao dar o telefone para você, ela demonstrou, dizendo ou não, que ela está interessada. Porque o lead é o contatinho. É o contatinho. É o contatinho no mundo do Gui, cara. Contatinho, não sei isso aí não, cara. Já sai desse mundo, já. Você conhece essa parada de contatinho, Ney? Contatinho. Isso é só coisa do Gui, cara. É coisa do poker, né? Você pegava uns contatinhos, né? E tem dois tipos de lead. Tem o lead que é essa pessoa que vai entrar na página de inscrição e virar um potencial cliente. Tem também o lead no sentido jornalístico, né, da coisa. Uau! Pensei que ia ter dois tipos de lead. A pessoa que entrava e o contatinho do Gui. Não. Lead, no termo jornalístico, a gente usa ele aqui também, que é uma coisa completamente diferente. Não tem nada a ver com contato. Lead são as primeiras palavras, seja de um artigo ou de um anúncio, cuja a intenção é prender a atenção do cara e convencer ele a ler o resto. Causar aquele impacto, né? Então, por exemplo, o lead do meu vídeo de lançamento são os primeiros minutos. E os primeiros minutos têm a função de convencer ele de assistir o vídeo inteiro. O lead de um artigo com um bom lead, aqui logo no primeiro parágrafo, dependendo do tamanho do artigo, as primeiras 300 palavras vão convencer o cara de ir até o final. Então, são bons leads de artigos. Então, geralmente, quando a gente vai fazer um artigo, uma copy, o lead da copy, se a copy tem 30 páginas, ou se tem 3 minutos, ou se tem 1 minuto, são os primeiros minutos que vai convencer a pessoa a continuar. Então, se você não é uma pessoa que entende distinguir o lead, você faz uma coisa aleatória e é sorte se ela chegar até o final. Mas se eu, por exemplo, for gravar um áudio no grupo de Telegram para Galera Raiz ou para a Semana 6 em 7 e eu falar, nossa, vou pensar no lead, eu sei mais ou menos o que eu vou falar, mas vou falar uma coisa que gera curiosidade, impacto, valor, que faça uma pergunta e não dou resposta. E tem vários tipos de lead, na verdade tem 7 tipos de lead, né? A gente podia até entrar no assunto, mas de repente pode ser um assunto de podcast, né? Pode ser sete tipos de lead. Legal. Vou anotar. Então tem esses dois termos, o mesmo termo, na verdade, mesmo só nome, que com né? significados e é diferentes. completamente diferente. Então a gente só sabe do que a gente tá falando, né? Com contexto. E no alemão tem isso também. No alemão, olha que interessante, ó, curiosidade banal que ninguém vai usar. No alemão, a palavra namorada e a palavra amiga é a mesma.
Nossa, isso deve dar uma confusão. Não deve, cara. E é muito Sério? louco. A palavra amiga e namorada, ou Freund. amigo, Freund. Fiz alemão já. É a mesma. É literalmente a mesma e não tem distinção. É a mesma. Então eles usam o único jeito de se falar que você... Então, às vezes, quando a pessoa tá falando da namorada, você tá sacando, mas você não tem absoluta certeza. Então você precisa muito do contexto para identificar se ele tá falando da amiga ou da namorada. E algumas pessoas têm umas dicas, porque quando o cara fala assim, minha amiga, muita gente acha que quer dizer minha namorada, porque é minha, possessiva, Entendi. né? E uma amiga quer dizer que seja amiga. Só que essa regra não é 100% não. Porque você pode falar de uma amiga ou de uma namorada passada. Então, assim, é complicado, mas lead cai na mesma coisa. É a mesma palavra, quer dizer, tem um trecho, um contato, tem isso que a gente falou, e a gente só vai descobrir de acordo com o contexto que tá lá. Porque pra gente vai ficar muito claro e vai ser difícil ter ambiguidade aí. Mas eu tinha muito problema com essa parada de amigo, namorada, essas coisas assim. Inclusive, teve uma vez que tava uma balada e eu tinha um amigo muito bom, o Michel Tuchek, olha só. E ele tinha uma amiga, mas ninguém sabia se era amiga ou namorada. Sabe quando é tudo muito recente? A gente foi numa festa e eu tinha um amigo, né? Tinha um cara visitando do Brasil. E o meu amigo ficou maluco, viu a namorada ou amiga do Misha e ficou maluco com ela, apaixonou, gamou. E eu lembro de estar vivendo esse negócio, falei assim, cara, não vai, para com isso, essa é a namorada dele. Ele falou assim, não é namorada, é amiga. Ela falou, amiga. E às vezes o alemão, ele tem dificuldade de entender que existem boyfriend e friend. Então, às vezes, ele confunde. Então, às vezes, um alemão vai virar e falar assim, my girlfriend. Que, em teoria, devia significar namorada, mas ela falou assim, minha amiga mulher. Quando você está falando inglês. Total. Então, ele tem o próprio problema também de falar. Então, foi uma zona do capeta. Eu falei, agora vai dar porrada. Então, assim, é a mesma coisa com lead. E qual que era a moral da história? Era namorado ou não era? Até hoje não sei, cara. Até hoje não sei. Porque depois ficou e depois não. E eu já não sabia se era na hora. Então, assim, it's complicated. Mas eu lembro que deu uma zica, cara. Meu Deus. Porque, cara, pra ele era amor à primeira vista. Ele tava. Eu nunca vi uma pessoa completamente virado. Virou pra ele, era a mulher da vida dele. Meu Deus do céu. Vamos lá, Érico. É que nem o Onei conhecendo a Nicole, né? Pra não mencionar um outro casal aqui do grupo. Taxa de abertura, Érico. Taxa de abertura é a quantidade de pessoas que abrem, e no caso da abertura no e-mail, né? Então, quando você envia 1.000 e-mails e 100 pessoas abrem, você teve 10% de taxa de abertura. Fiz a matemática certa. Olha só, hein? rapaz. E taxa de clique? Quantas pessoas daquele total clicaram? Clicaram aonde? Clicaram para abrir ou clicaram o quê? Clicaram em algum link do e-mail. Certo. Aí eu vejo algumas pessoas confundirem isso. Acho Não. que clicar quer dizer que a pessoa clicou para abrir o e-mail. Não, né? Não. É pro link. Legal. Então, assim, como é que a gente... No Telegram, a gente tá no Telegram agora, né? Mas vamos lá, vamos entrar e vamos ver um exemplo mais factível aqui. Eu tô entrando aqui no Galera Raiz. E o Galera Raiz não tem taxa de abertura de e-mail. Mas tem uma coisa que chama taxa de visualização. Então, eu venho aqui que tem 67.755 pessoas no Galera Raiz. E eu postei hoje um áudio e ele tem 8.6 mil visualizações. Então aqui quer dizer que não chegou a 24 horas e tal. Então eu falo... E geralmente, olha que interessante. Geralmente, nesse grupo, no momento, eu tenho cerca de 14 mil visualizações em 24 horas. Então a taxa de visualização em 24 horas é 14 mil. Uhum. E se não me engano, em uma semana chega mais ou menos aos 30 mil. Então, o que é isso? Eu estou tentando modificar alguma coisa que é do e-mail. No e-mail, eu estaria observando isso e vendo quantas pessoas abriram esse e-mail. Certo. Você mandou um e-mail para 100 mil pessoas, 50 mil abriram, 50% de taxa. E cada ferramenta, como é que eu vou dizer? Interpreta isso da maneira que quer. Por exemplo, algumas ferramentas
contam a abertura, múltiplas aberturas da mesma pessoa como aberturas diferentes. Sério? É sério. Por isso que eu, num business de e-mail marketing, tinha pessoas que mandavam e-mail para outras ferramentas e falavam, minha taxa de abertura é muito maior na ferramenta XYZ. E quando você fazia os testes e via como é que eles contavam, se o Gui abriu 3 vezes, ele conta como 3 aberturas. E na minha podia ser, se você abriu 3 vezes, conta que o Gui abriu uma vez só. Entendeu? Olha só, safadeza, né? Safadinhas. Mas nada de errado. Lá nas instruções dele, na letra miúda, estava escrito. Então, assim, mas assim, o fato é que a taxa de abertura é importante. Porque por que é importante? Porque o número da lista não importa se as pessoas não abrem. E se as pessoas abrirem, não importa se as pessoas não clicam. No final das contas, o mais importante é o clique. Mas para elas clicarem, elas têm que abrir. Boa. Exato. E, Érico, linha editorial. Uau, linha editorial é um tipo de conteúdo que tem as mesmas características. Por exemplo, o Desconstruindo é uma linha editorial, é um tipo de conteúdo. O que caracteriza um conteúdo Desconstruindo? Geralmente é um documentário, isso é, não é gravado. Ele é característica documentando alguma coisa que eu estou fazendo na ignição. Tem outras características também. Tem uma quarta parede, onde o Oney lá, bonitão, lá aparece lá e fica lá, sou Oney Araújo e tal. Como é que é? Entre 4 paredes, Oney? Entre 4, não, ele fica fazendo a quarta parede. O que é quarta parede? Pô, Oney, o que é quarta parede? Fala aí, Oney. Quarta parede é você invadir e olhar no olho da pessoa que você está falando. Por exemplo, eu estou gravando ali, está sendo documentado, né? Então você está assistindo de fora. E aí eu quebro a quarta parede e falo com você diretamente. Basicamente o que o Deadpool faz nos filmes. Ele para o que ele está fazendo e olha para a tela e fala com a galera do cinema. Oh, hello. I know, right? Então, em teoria, na vida real, o Deadpool não ia parar e falar com nada, porque não existe câmera, né? Ou no House of Cards. Como é que chama o presidentão lá? Kevin? É o Frank Underwood. Frank Underwood, é. And the butchery begins. E ele, às vezes, está fazendo alguma coisa, ele para e quebra a quarta parede. É uma parede que, na verdade, não existe, olha e fala, vou fazer essa parada aqui. E aí ele volta no personagem. Então, é uma característica. Então, esse conjunto de características denomina uma linha editorial. A linha editorial desse podcast 6 em 7 é um podcast... Aqui nós discutimos as estratégias na nossa jornada da sua primeira 6 em 7, decorou, hein? E uma das outras características, eu sou entrevistado por 2 pessoas. 2 pessoas fantásticas. E isso ajuda, né, cara? Você a saber que conteúdo produzir, né? Que é um... E te dá linhas para você criar. Te dá constraints, Dá um formato, né? Te dá um formato para você criar em cima daquele formato, que fica mais fácil de criar. Galera Raiz é outro, né? No Telegram. O Galera Raiz é outra linha editorial. O Semana 6 em 7 é outra linha editorial. 747. O Projeto 747, onde eu só respondo perguntas das pessoas, é uma outra linha editorial. O ideal é você criar várias linhas editoriais. Porque algumas pessoas gostam disso aqui que a gente está assistindo, outras pessoas não gostam. Gostam mais do Desconstruindo. Outras pessoas detestam o Desconstruindo, mas gostam do 747. Ou Faixa Preta, né? Ou podcast Faixa Preta. Então, assim, as pessoas falam, Érico, quando o conteúdo vai ser demais? Não, depende. A Globo produz conteúdo discutivelmente 24 horas por dia, 7 dias por semana. E não é demais. Por quê? Você só assiste o que você quer. Tem gente que gosta do Globo Rural. E tem gente que gosta do Globo Repórter. Tem gente que gosta do Supercine. Tem Supercine ainda? Total. Tela Quente, Cacete Planeta. Tem gente que gosta do Cacete Planeta? Não tem mais. Não tem, beleza. Mas enfim. E aí Cauda Longa. Uau! Que entra um pouco nisso, né? Da Globo, né? Na curva de distribuição de qualquer coisa. Curva de distribuição. Se você pegar classicamente, estatisticamente, a curva de distribuição de algum evento, você vai ter... Nossa, depois digita aí, curva de distribuição ou bell curve, e você vai entender, ela começa pequena, tem uma grande parte, ela bem abalada no meio, e depois ela distribui, ela tende a ter uma cauda. Posso dar um exemplo? Dá um exemplo. Por exemplo, curso de línguas. Certo. Se você for parar para analisar, a grande maioria das pessoas, quando vai fazer um curso de línguas, vai ser inglês. Ou vai ser inglês, ou vai ser espanhol. A procura pelo curso de línguas. Mas existem
centenas de línguas diferentes que você pode aprender. Total. Então a cauda longa é a quantidade de pessoas que estão fazendo cada um desses cursos. E aí você for ver, quantidade de inglês e espanhol vai ser aqui em cima. Aí vai descendo, vem francês, espanhol. vem alemão, vem outros, até chegar lá na curva no finalzinho. Gente fazendo árabe. Que tem umas centenas, várias aqui. Ou dinamarquês. Minha esposa fez dinamarquês. É mesmo? Ela fala dinamarquês. Olha Mas só. ela fez, porque ela ia na Dinamarca fazer intercâmbio, então fez um curso de dinamarquês. Então o dinamarquês está na cauda longa. Globo Rural está na cauda longa da Globo. Sendo que Faustão tá no mainstream. Tá no onde todo mundo, a maior quantidade de pessoas estão na distribuição disso. Talvez se só tivesse Jornal da Globo o dia inteiro, talvez saturasse, né? Talvez. O Jornal Nacional o dia inteiro talvez saturasse. Talvez. Então, a grande sacada é que nunca a gente vai produzir conteúdo suficiente. É só a gente criar linhas editoriais e, eventualmente, um dia vai ter 24 horas, 7 dias por semana de Érico Rocha. Já pensou? Olha Ou aí. de marketing digital. Olha aí. É possível, É cara. possível. Inclusive, muita gente faz isso já. Parece muito louco, mas não. Tem muita gente fazendo. Inclusive... Muita gente não. Você mencionou um cara fazendo. Tem o cara do Counter-Strike, o Gaules, ele gera muito conteúdo. Joga pra caramba, sobre né? o jogo, ele era profissional, já foi técnico, enfim. Já ganhou títulos mundiais e não sei o quê. E aí ele criou um canal dele lá na Twitch TV que fica... Quando ele não está online, ele tá fazendo rerun de programas que ele já apresentou. Cara, minha teoria é a seguinte, velho. Se as chamas chegarem até aqui, eu entro dentro do chuveiro e ligo o chuveiro, mano. Não dá pra morrer queimado tomando banho. Clássico Globo. Vale a pena ver de novo. Até a própria das novelas. Jornal Nacional não. Mas fora isso, tem muitos reruns, né? Rerun, rodar de novo. Olha aí. Passagem. Continuando aí sobre as páginas, Érico. O que é um opt-in? Opt-in é o ato de você se cadastrar. Porque o cliente, ou o prospecto, ou agora o cara que depois faz um opt-in, ele se cadastrou. Ele se cadastrou em inglês. Opt de optar para entrar dentro. Optou por entrar. Olha que louco. Eu acho que é mais ou menos isso. Optou por entrar. E aí vem o opt-out, que é se descadastrar. Então, às vezes, um marqueteiro digital vai falar assim, e quantos opt-ins teve nesse lançamento? Basicamente, ele está perguntando quantas leads teve esse lançamento. Lead no sentido de contatos, né? Não no outro sentido. Então, o opt-in também é considerado como uma lead. Então, lead é um opt-in. Excelente. E quando a gente fala de single opt-in e double opt-in? Single opt-in é quando a pessoa simplesmente coloca o e-mail lá e se cadastrou. Só o fato dela comunicar... A confirmação simples que a gente fala. Confirmação simples. Colocar o e-mail e se cadastrar, basicamente. O duplo opt-in é que por muitas vezes eu posso chegar lá e colocar o seu e-mail, Gui, porque eu conheço o seu e-mail. Então vou lá e coloco o e-mail seu. Mas é sacanagem, né? Porque você não pediu isso. Mas pode fazer. Então, depois de muitas pessoas abusarem dessa palavra, dessa coisa, os serviços de e-mail, alguns deles exigem que você faça duplo opt-in. O que significa? Você se cadastra, você se pré-cadastra na caixa de entrada, lá naquela caixa, envia o e-mail, mas depois você tem que ir lá dentro do e-mail e clicar num link para confirmar. Confirmação dupla. Por quê? Eu posso até cadastrar o seu e-mail, mas como eu não tenho acesso a ele, você não me deu acesso, só você poderia fazer essa dupla confirmação. Então você vai receber essa notificação que alguém cadastrou esse e-mail, e se não foi você não confirma. Legal. Então, listas de dupla confirmação são geralmente bem melhores que listas de simples confirmação. Mas geralmente menos da metade das pessoas confirmam. É comum mesmo. É bem comum. Elas tendem a não confirmar mesmo. Até porque ou se esquecem, ou porque desistem, ou porque não estão realmente interessados em receber aquela informação que elas pediram. Então, muitas apps pedem a confirmação para saber que você é você. Outras pessoas são menos exigentes em relação a isso. E deixa eu abrir um parênteses aqui, Érico. Você, quando começou, você já sabia muito desses termos? Você já foi atrás, você foi aprendendo aos poucos? Não, cara, é como qualquer outra coisa. Agora eu tô, por exemplo, fazendo jiu-jitsu. Lá tem todos os termos. A guarda, a passagem, a raspagem, amassar. Tem algumas coisas que você pensa que você sabe, mas não sabe.
E aí a pessoa vai falando e você vai perguntando. Mas por quê? O que acontece? As pessoas criam esses tipos de realmente de vocabulário para aumentar a velocidade de comunicação. E o que é uma página de confirmação e uma página de obrigado? Duas páginas muito importantes. A página de confirmação é aquela que quando você faz uma confirmação dupla, né, a pessoa cadastrou e-mail. A página de confirmação, ela fala, opa, seu cadastro não foi confirmado ainda. Vai lá no seu e-mail, clica lá no link, senão você não vai receber essa parada, não vai estar dentro desse cadastro. Então, Certo. a página que informa que é necessária a confirmação. E a de obrigado? A de obrigado é aquela que a pessoa clica, quando ela clica no link, ela vai para uma página de obrigado. Opa, obrigado. Ela confirma, no caso, né, que a pessoa se cadastrou. Numa confirmação simples, isso é, não tem a página de confirmação, a pessoa entra, cadastra e vai direto para a página de obrigado. Beleza. Obrigado por se cadastrar. E na confirmação dupla, ela vai da página de inscrição para a página de confirmação, depois para a página de obrigado. Legal, excelente. E a entregabilidade, Érico? Entregabilidade Isso foi um tema que foi muito tempo. começou a aparecer mais aí, né? Total. O fato é o seguinte, isso é sempre num contexto de e-mail ou, na maioria das vezes, 99% das vezes é e-mail. Daria para ver entregabilidade em outras áreas como chat, alguma coisa assim. Mas quanto daqueles e-mails que você manda são entregues. Quer dizer que nem todos os e-mails que você manda são entregues? Nem todos os e-mails que você manda são entregues. Por quê? Os provedores de e-mail, Gmail, Hotmail, eles têm muito medo do spam. Porque o spam, de alguma forma ou de outra, deixa as pessoas insatisfeitas, os clientes deles insatisfeitos. Então, eles tentam barrar o spam. Tentam barrar aquelas mensagens. E o jeito que eles fazem, eles têm uns algoritmos muito loucos para tentar barrar o que é spam e o que não é spam. Difícil de saber exatamente. Então, é uma mera porcentagem daquelas mensagens que você faz são entregues. E o que vai definir a entregabilidade? O quão bom você é, o quão bom é o seu software, o quão bom são as boas práticas que você faz em fazer o jogo do Gmail. Mas ninguém tem 100% de integrabilidade, não. É muito difícil, principalmente em e-mails como Hotmail e por aí vai. Beleza. Tá Boa, claro. Então, mas E você melhorar a sua entregabilidade, você tem que ter boas práticas que melhoram a sua entregabilidade. Tá. Por exemplo, quando você manda um e-mail para alguém, num broadcast, isso é, numa mensagem de um para muitos, e essa pessoa, e você está na lista de contatos VIP dele, a chance desse e-mail ser entregue é muito, muito boa, porque quem bota um spam no contato VIP? Outro exemplo, se você manda um e-mail e a pessoa te responde, os provedores de e-mail consideram que essa pessoa é importante para você, mas quem responde uma mensagem que não é importante? Então, então, se você pede uma resposta da sua audiência, você tende a aumentar a entregabilidade, por exemplo, se você pede para aquele recipiente. Se aquele e-mail te coloca como um contato VIP ou um contato importante, ele tende a não cair no spam mais, tende a cair na promoção mais, tende a cair aonde? Na caixa de entrada. Então aumenta a entregabilidade. Aí tem entregabilidade de e-mails que nem chegam a ser entregues e tem entregabilidade de e-mails que são entregues, mas são entregues no spam. E é considerado uma entregabilidade não 100%. Entregou, mas foi para o spam. Ou entregou e foi para a promoção, que não é tão ruim quanto spam, mas foi para uma caixa tendida a ser menos lida. Boa. Comprovando aqui que a gente está ao vivo, Thiago Conservani perguntou, quando usar dupla? Para quem está começando, é melhor usar dupla ou simples? Depende do seu serviço de e-mail. Então, alguns serviços de e-mail te possibilitam usar simples. E outros só focam na dupla. Por quê? Se você usa simples, você tem melhor entregabilidade. Desculpa, se você usa dupla, você tende a ter melhor entregabilidade. Você tende a ter menos e-mails e melhor entregabilidade. Por quê? Porque os e-mails, eles são muito espertos. Quando eles são muito espertos, eles fazem umas coisas que chamam spam traps. Sabe o que é uma spam trap? Armadilha de spam? Não, falei mesmo. Pois é. O que ele acontece? Ele quer só que você mande e-mails para pessoas que pediram. Então, como eles fazem? Eles pegam alguns e-mails inativos de sua base, isso é, que eles sabem que estão inativos, e deixam parar pela internet. Colocam em páginas,
e por aí vai. Esses e-mails chamam armadilhas de e-mail, chamam spam trap. Então vamos supor que o Gui tinha uma conta no Hotmail. Deixa eu explicar. E vamos supor que o Gui encerrou a conta dele no Hotmail. Faz sentido? Então gui19@hotmail.com.br, esse e-mail não existe. Mas vamos supor. Aí o Hotmail sabe que aquele e-mail já existiu, porém é inativo. Então ele começa a plantar, e ele sabe que esse e-mail é de ninguém mais. Não tem como uma pessoa, se não é de ninguém... A pessoa morreu às vezes, né? Não tem como a pessoa botar o e-mail dela. Então o que é? E ele espalha esse e-mail pela internet. Espalha. E aí alguém pega esse e-mail e coloca na sua lista, Gui. Se alguém pegou esse e-mail e colocou na sua lista, se você botou esse e-mail na sua lista, você está mandando e-mail para o Gui19, e o Gui19 não existe, é um cara que morreu, o que quer dizer? Que você é um cara... Que tá caçando o e-mail pela internet. Que tá fazendo tá spam. caçando e-mail na internet e faz spam. Te coloca um sinal de fumaça. E aí a sua entregabilidade, sua reputação com o Hotmail vai lá embaixo. Então, qual que é o problema que acontece? Quando alguém quer acabar com a sua reputação... Vamos supor... Então, quando alguém quer acabar com a sua reputação, vamos supor que você tem uma lista e você não usa confirmação dupla. Certo? E eu quero acabar com o Gui porque o Gui tá bigodudo, não gosto do Gui. O que eu vou fazer para acabar com você? Eu vou procurar vários spam traps e vou cadastrar eles na sua lista. Como você não usa confirmação dupla, o que vai acontecer? Vou acabar mandando e-mail para essas pessoas. E vai baixar a sua entregabilidade. Caraca, mano. Então, a confirmação dupla protege isso de acontecer. Quando você usa ferramentas mais... Então, na maioria das vezes... Então, quando você está usando um servidor de confirmação simples... você tende a ter muito menos reputação que um servidor de confirmação dupla na entregabilidade. Então você perde de um jeito, mas deixa um pouco mais seguro. Alguns serviços de e-mails não aceitam confirmação simples. E também são compartilhados com outras contas single, Total, né? então aí agora, exatamente. Então, se eu compartilho um serviço, né, compro um serviço X, não vou mencionar o nome, mas ele dá a confirmação simples. Mas eu e todos os caras estão mandando do mesmo jeito. Então isso pode acontecer, precisa acontecer só se alguém ficar bravo com você. Você está mandando com o mesmo servidor. Então os servidores de confirmação dupla tendem a ter mais reputação. Agora, é possível executar a confirmação simples sem ter esses problemas? É possível. Mas para isso você precisa de ferramentas e certificações muito mais complicadas. Dá mais trabalho. Você tem que fazer uma boa limpeza de lista também. E dá mais e custa dinheiro. Essas ferramentas custam dinheiro. Por exemplo, a Ignição investiu no ano de 2019 R$500 mil em ferramentas de entregabilidade para o envio dos meus e-mails, com servidores dedicados. De verdade. Uau. Desde certificação da Return Path até, entre outras coisas. Só que a maioria das pessoas que estão começando não tem esse dinheiro, nem devem ter esse dinheiro para investir em entregabilidade. Só quando a lista é muito grande e chega num tamanho barrudo. Então, geralmente, você tem um trade-off, que chama... Você tem um comprometimento. Se você vai de simples, você arrisca ter menos entregabilidade. Ou arrisca de uma hora para outra você ter problemas com a entregabilidade. Porque a entregabilidade, às vezes, nunca acontece nada e, de repente, acontece uma zica. E se você está com confirmação dupla, você tende a ter um serviço mais estável. Então, como eu comecei? Eu comecei com dupla total. Hoje eu estou em simples, mas eu estou em simples porque eu estou com servidores dedicados. E estou com um monitoramento e uma equipe que monitora outros jeitos de se proteger através desses possíveis percalços. Então, para quem está começando, se eu for falar, eu recomendo confirmação dupla. Eu recomendo. Se a pessoa quiser, pode usar confirmação simples, pode. Procura um serviço e testa. Ela vai ter o ônus e o bônus. Mas, eventualmente, quando ela fica muito grande, aí eu recomendo uma estrutura mais parruda. Né? E aí vai custar dinheiro. Imagina, você ter um custo. A gente tem um custo de e-mail marketing de mais de 500 mil por ano. De verdade. Isso é só as ferramentas, sem contar os disparos. Olha aí. E o que é uma segmentação? Segmentação, geralmente, é o ato de você fazer um subconjunto da sua lista e fazer uma campanha para ele. Quer um exemplo? Quero.
Posso dar um exemplo no e-mail ou vou dar um exemplo agora. A gente está fazendo uma campanha que é a Semana 6 em 7. Semana 6 em 7 é um evento nosso que vai do dia 28 de outubro até dia 3 de novembro, onde a gente vai focar dando aulas, masterclass sobre a jornada para chegar ao seu primeiro 6 em 7. Vai ter uma comunidade no Facebook, onde as pessoas vão, enfim, interagir, e vai ter lives comigo para essa galera. Então, eu estou chamando... Tem um link no Instagram? Tem um link no meu perfil do Instagram. Eu ainda não entrei nesse. Tá lá no meu perfil de Instagram. Então, algumas pessoas vão querer se imergir nesse 6 em 7, nessa campanha, nesse evento. Então, eu criei um segmento que chama Semana 6 em 7, e as pessoas da minha lista, eu tenho uma lista muito grande, que se interessarem por participar, elas têm que clicar no link para elas entrarem na Semana 6 em 7. Quando elas clicam no link, elas são segmentadas. Eu sei que elas são pessoas da Semana 6 em 7 e sei que as pessoas que não clicaram talvez não queiram escutar tanto sobre a Semana 6 em 7. Eu posso fazer uma segmentação no Telegram também. Eu tenho Galera Raiz, hoje tem 67 mil pessoas na gravação disso. E eu criei um outro grupo que chama Semana 6 em 7. E hoje o Semana 6 em 7 tem 21 mil... incrível, né? Sério? É sério. 21.282 pessoas nesse exato momento que eu tô gravando esse vídeo. Só que por que tem mais? Porque o Semana 6 em 7 é tipo Rock in Rio. É finito. Então as pessoas têm uma oportunidade limitada para viver a experiência daquilo. No caso do Rock in Rio, ir no show do Iron Maiden, no Red Hot Chili Peppers, alguma coisa do tipo. Mas já tem 21 mil pessoas lá. Agora, algumas pessoas são um segmento do Galera Raiz. Então é uma segmentação diferente. Geralmente a segmentação ela é menor do que o todo, né? O global, né? A sua lista total que a gente chama, né? Excelente, excelente. E o que é uma chamada para ação? O famoso CTA ou Call to Action? CTA, chamada para ação, Call to Action, é quando você numa peça de marketing chama a pessoa para agir. Porque muita gente faz marketing sem chamada para ação. Por exemplo, a Coca-Cola, quando faz o billboard dela lá, Coca-Cola, emoção pra valer. É emoção pra valer ainda? Não sei. Cara, no meu tempo era emoção pra valer. Emoção pra valer. Beleza. Qual que é a chamada pra ação? Não tem ação. Ela só tá criando presença, awareness, consciência sobre o produto. Então, sem chamada pra ação. Aí, um mesmo anúncio, Coca-Cola, 3 por 10. Ligue no número X ou vá no link coca-cola.com.br e acesse o cupom 3 por 10 para você ganhar 3 Coca-Colas por R$10, alguma coisa do tipo. É uma chamada para ação. Geralmente nas minhas peças de marketing elas sempre chamam para ação, até porque elas têm copy. Tem intenção de gerar ação. Legal. E teste AB, tanto para e-mail quanto para página? Uau, teste AB. Teste AB é um teste onde a gente coloca 2 peças de marketing e expõe elas randomicamente, isso é, aleatoriamente, a mesma quantidade de pessoas. Exemplo, a primeira versão da peça é um teste que a gente chama de A, a segunda versão a gente chama de B, e vamos supor que eu tenho uma audiência de, sei lá, 1.000 pessoas. Então eu mostro a A para 500 dessas pessoas aleatórias, a B para outras, o resto, né, que é os outros 500, e eu vejo qual gerou mais ação. Então o vencedor do teste AB é quem gerou mais resposta direta. Legal, qual converteu mais? Qual converteu mais. Boa. E às vezes a resposta é venda, às vezes a resposta é virar lead, às vezes a resposta é, enfim, o que quer que seja a definição de resposta. Mais clique no e-mail, né? Mais clique no e-mail, depende da campanha. E alcance? Que é o alcance? Alcance é muito usado nas redes sociais. É quantas pessoas de alguma forma ou de outra viram um post. Então se você tem um post que você postou lá no seu negócio e ele apareceu no feed do Gui, conta o alcance de uma pessoa. Quer dizer que o Gui leu o post? Não necessariamente, pode ter passado rápido, devagar, mas passou. Então alcançou o Gui. É o primeiro passo. Porque não tem como o Gui consumir sem alcançar. Então é isso. Geralmente o alcance é bem usado no Facebook e no Instagram mesmo. Então, qual que é o alcance da sua campanha? Por exemplo, o alcance da minha campanha em 7 dias no Instagram, vou olhar aqui para vocês, ó. Vamos olhar? Olha aí, mostrando. Você sabe onde tem um alcance? Peraí. Você vai falar. Pô, activity. Olha lá. Um alcance de 16 de outubro a 22 de outubro teve 8.928.233
contas alcançadas. Olha só. Esse é o alcance da minha conta. Ela alcançou 8 milhões de pessoas. Quer dizer que eu tive 8 milhões de visualizações? Não. Não necessariamente. Não, e dependendo de como conta uma visualização, tem gente que conta 10 segundos, mínimo, outras pessoas 3 segundos, outras pessoas passou na frente e contou, entendeu? Então, Passou pelo feed ali, carregou. E aí aqui tem as impressões. Impressões. Então o alcance são o número de pessoas. Então, no meu caso, alcançou 8 milhões de pessoas, mas eu tive 21 milhões de impressões. Quer dizer, o Gui olhou mais... Alguém lá imprimiu mais vezes. Aham. Ele imprimiu aquele post mais vezes. Cerca de 2 vezes e quase 3 vezes. Um post meu, em média, impresso. Ou seja, impresso no sentido de que apareceu, carregou um post pra pessoa. Exatamente. Então, alcance tem a ver com o número de contas. Então, se você viu um post meu 20 vezes, conta como um, alcançou você. Tá. Mas as impressões, conta as impressões. Você viu 20 vezes, conta 20 vezes. Tá, Tanto é que o número de impressões tem que ser maior que o número de alcance. Sempre. É impossível não ser. Aham. E o engajamento? Engajamento são aquelas pessoas que... Aí depende de qual plataforma conta como engajamento. Acho que no Instagram conta como curtida, salvar, compartilhamento e comentário. Eles chamam isso de engajou. A gente fala quando engajou muito um post, quer dizer que... Teve comentário, Comentou, compartilhamento, like. Like. Exatamente. Pra Beleza. fechar agora? Pra fechar, mais uma. Pra fechar a primeira parte aí do Exatamente, a dicionário. gente pode fazer isso Porque, por dia, né? Porque mas tem muita coisa. tem. Eu não sabia que tinha tanta coisa assim. Vai né? ter vários ainda pra ver aqui. Ah, não, tem 2 aqui pra fechar, hein, Gui? Esse aqui é tem teu, dois. cara. Esse aqui é teu. Tá, velho. faz esse aqui. Tá, eu vou faço fazer outro. então. Vai lá. Tráfego. Tráfego. É Tráfego quando pago e quando- tráfego orgânico, né? quando alguém pega uma substância ilícita e traz de um país pro outro. É o tráfego. Não. O tráfego no nosso mundo, diferente do outro mundo, é o fato de você trazer visitantes. E aí tem o tráfego orgânico, que é o trazer visitantes sem pagar, de forma orgânica. Não sei porque chama orgânica, mas enfim. E tem o tráfego baixo, que é o tráfego pago, que é a arte de você trazer visitantes para a sua oferta, produto, campanha e o que quer que seja, através do uso de dinheiro, através do uso de anúncios. Tá. Então quando a gente fala investiu em tráfego, quer dizer que Ele fez pagou pra fazer anúncios para ser mostrado para pessoas, para que as pessoas clicassem e elas fossem acessar a página que você queria que elas acessassem. A página, o vídeo, alguma coisa do tipo. Beleza, excelente. E pra fechar, Érico, Antes de fechar, só plantando a semente aqui da parte 2, né? Vai rolar a parte 2 do dicionário 6 em 7 com palavras, termos específicos que a gente usa aqui em lançamentos no 6 em 7. Porque até então esses termos são gerais do marketing digital. Gerais, Né? exatamente. Então tá bom. Então a gente vai entrar também nos dicionários do 6 em 7. Que massa. Exato. E Mas a última pergunta? E A a última... última pergunta é pato. O que é pato, Érico? Cara, pato é uma definição usada por pessoas de sobrepeso, acima de 95 quilos, que desafiam o Érico para fazer uma luta de jiu-jitsu. Por exemplo. Por exemplo, o Leandro Aguiari. É a definição de pato. Excelente. Aí, Principalmente quando ele foge. Na última luta ele fugiu. Inclusive pode deixar o gif ali do que aconteceu com põe aí o o Érico. gif do Aí Aguiari. bota a carinha do Aguiari mergulhando e tal, e a carinha do Érico. Essa é a definição de pato. Bota aí. Mas uma imagem vale mais que mil palavras. Uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, beleza, pessoal. Fechamos aqui a primeira parte do dicionário do 6 em 7. Com esse Tomara bônus. que, depois dessa, tomara que eu ganho. Tomara que eu ganhe essa luta, Senão o dicionário vai ser O dicionário redefinido aí. Eu né? vou escutar esse dicionário pro resto da vida. Então é isso, galera. Essa foi a primeira parte do dicionário do 6 em 7. A gente fica por aqui. Eu sou o Gui Cardoso. Sou o Thiago Batista. Eu sou o Érico Rocha. Valeu. Pessoas de mais de 95 quilos é mais. Nossa, que verdade, né?